Jesus, gostaria de estar aqui com vocês nesta manhã, passando algo da palavra de Deus, que desde ontem Deus está me movendo para estar trazendo aqui para vocês, em nome de Jesus, né? Oremos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade maravilhosa de poder semear a tua palavra santa e maravilhosa. Que cada vida, Senhor Deus, que vai assistir esse vídeo possa ser tocada pelo teu Espírito Santo. Que haja um grande mover do céu sobre as vidas agora, neste momento. Que o Senhor também venha me usar como boca de Deus aqui na terra e que o teu poder, meu Pai, venha de encontro às necessidades da tua igreja neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de estar falando a respeito do homem, né? Esse ser tão complexo, esse ser tão prepotente, né? Muitas vezes, autossuficiente, mas que na verdade é um ser tão frágil, né? E eu gostaria de resgatar aqui algumas coisas a respeito, por exemplo, do texto de Gênesis, no capítulo 1, do versículo 24 em diante, se você puder ver aí na tua Bíblia, conferir, que fala sobre a criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra a alma vivente, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então eu gostaria de... você pode ler até o capítulo 2, versículo 3, né? Que você vai ver ali que Deus preparou tudo para receber o homem, né? A terra foi toda preparada. No início, lá no capítulo 1, diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí disse Deus: haja luz. E Deus foi preparando tudo para poder colocar esse ser, que no meu entendimento, o homem, ele é a coroa da criação de Deus. Deus preparou tudo para poder criar o homem. E eu vejo que de todas as criações de Deus, não existe nada mais importante do que o homem. Você vê que todas as outras coisas Deus veio dizendo, haja isso, haja aquilo, faça isso, faça aquilo. Quando chegou a vez do homem, ele então disse: façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança, E diz a palavra que Deus ele formou o homem do pó da terra e soprou em sua narina o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém, meus irmãos? Então eu gostaria de dizer para você que quando nós estamos na presença de Deus, além do fôlego de vida, nós temos também em nós a presença de Deus, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Quando nós permanecemos na presença do Senhor Jesus, Ele nos fortalece para que nós possamos suportar as dificuldades do dia a dia. Mas quando nós nos afastamos de Deus, quando nós permitimos que o pecado venha dominar sobre a nossa vida, a gente perde esse contato e a gente passa simplesmente a ser
um ser frágil do pó da terra, como diz a palavra de Deus, que Deus bem sabe que nós somos pó, né? Porque a Bíblia diz ainda que o fôlego de vida volta para Deus que o deu, e o pó volta para o pó de onde saiu, né? Então nós, irmãos, apesar de a gente se achar muito, apesar de a gente achar que a gente é muita coisa, nós sem Deus, nós somos simplesmente pó. E a gente vê que nós somos frágeis, somos pequenos, e nós necessitamos viver essa presença de Deus a cada dia, para que nós possamos retornar ao início, né, da imagem e semelhança de Deus. Que por causa da queda, que você vai ver lá no capítulo 3 do livro do Gênesis, né, que no meu ponto de vista é o capítulo mais triste, mais terrível da Bíblia, que é onde se abre a porta para todas essas misérias, essas situações terríveis que têm acontecido no mundo. A abertura da porta foi lá, quando o homem desobedeceu a Deus, fazendo aquilo que Deus havia determinado que não deveria ser feito, né? Você pode ver lá em Gênesis, né, no capítulo 3, que a mulher ela deu ouvido à serpente, que na verdade ali era Satanás, né? E ela acabou desobedecendo a ordem de Deus, e o homem também desobedeceu, e houve a separação, houve a morte espiritual, né? Porque a pior morte não é a morte física, a pior morte é a morte espiritual, onde o homem vive separado de Deus, onde o homem perde o contato com Deus, né? Então eu gostaria de deixar para você que lá em Isaías 59, versículo 1 e 2, fala sobre o pecado e a iniquidade que nos separam de Deus. Diz ali em Isaías 59, 1 e 2, que as mãos do Senhor não estão encolhidas que não possam salvar, e nem os seus ouvidos agravados que não possam ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem de sobre ti a sua face. Nós podemos ver lá no livro do Gênesis também, que Deus ele saía toda a tarde para estar conversando lá com o homem, né? Mas quando veio a queda do homem, o homem foi expulso do paraíso, né? Diz a palavra que Deus ele colocou uma proteção na entrada do Jardim do Éden, para o homem não encontrar o jardim e também o homem não poder mais voltar lá. E no versículo 15 do capítulo 3, que apesar de ser o capítulo mais terrível, que no meu entendimento, tem a solução, que é Deus falando que iria enviar o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, né? Que foi o nosso Senhor Jesus, que veio em forma de homem para poder vencer as obras de Satanás contra a humanidade, né? Então hoje eu e você nós estamos aqui por causa dessa obra redentora, né? Mas voltando ao homem, quem é o homem? Apesar de ser uma criação de Deus, o homem, ele, por seu livre-arbítrio, sua livre escolha, ele tem decidido viver muito mais longe de Deus do que próximo de Deus. E isso torna o homem mais frágil ainda, né? Cada vez que eu me distancio de Deus, eu me torno mais vulnerável aos ataques de Satanás. Eu me torno mais vulnerável à degradação,
eu me torno mais vulnerável à morte. Então, meus irmãos, o homem, apesar de achar que é tudo, ele não é nada. Ele só é algo algo valioso quando está na presença de Deus. Por isso que a palavra de Deus, em todo momento, ela nos orienta a vivermos na presença de Deus. Deus, ele não mediu esforços e não mede esforços para resgatar. Jesus, ele chegou a dizer que ele veio resgatar e salvar aquilo que se havia perdido. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que o projeto de Deus para o homem é lindo. E que depois que passar esse tempo aqui, nós que ficarmos firmes na presença do Senhor Jesus, teremos a vida eterna. Onde nós viveremos para sempre junto do nosso Deus. Né? Mas enquanto não chega lá, nós temos uma missão aqui na terra. O homem é o instrumento de Deus aqui na terra para trazer as boas novas de salvação. O homem, ele é o instrumento de Deus aqui na terra para ser o diferencial no meio do mundo tão corrompido. Você que é servo de Deus, você que está na presença de Deus, você foi chamado por Deus para ser o diferencial aqui nessa terra. Você foi chamado por Deus para ser boca de Deus aqui nessa terra. Que através das tuas atitudes, as pessoas possam ver Deus em tua vida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Né? A criação do homem foi a coisa mais linda que é narrado na Bíblia. Tudo que foi criado em função do homem. E o sacrifício de Jesus também foi em função do homem, desse resgate do homem. Né? A palavra de Deus, ela diz que o homem é como a erva do campo, né? Que de manhã tá bonita, né? E de tarde ela é cortada e lançada no fogo para ser queimada. Assim também é o homem, né? Mas diante de Deus, nós somos uma joia preciosa diante de Deus. Né, meu irmão? Então, em nome de Jesus, nesse dia, nós precisamos entender essa realidade. Tudo que está acontecendo é consequência do afastamento do homem de Deus, né? O homem, ele entrou numa fase da vida que ele só quer ter. Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24, né? Nós vamos ver aqui, epístola de 1 Pedro, lá perto de Apocalipse, lá no finalzinho, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24, que diz assim: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Né? Então, nós precisamos entender que toda a carne é como a erva. Né? Hoje nós estamos aqui, saudáveis, mas se nós não vigiarmos, não buscarmos a presença de Deus, não vivermos de acordo com a determinação de Deus em tudo na nossa vida, né? Tem pessoas que têm uma vida completamente desregrada em termos de alimentação, em termos de atividade física, atividade de trabalho, né?
que vivem uma vida sedentária. Tudo isso o Senhor Deus nos ensina. Tanto que quando ele terminou de criar a terra, de formar a terra, ele colocou o homem lá para lavrar a terra, ou seja, para ter uma atividade, ter uma ocupação, né? E a gente pode ver que muitas pessoas acabam se isolando e não fazem nada que possa ocupar a mente, possa ocupar os seus momentos, né? Só pensa coisas negativas e acaba sofrendo terrivelmente com os males que estão sobre a terra, né? Então, que você possa estar refletindo, aqui no Salmo 39, versículo 6, diz assim, ó: como uma sombra fugaz passa o ser humano pela vida, e fútil é a sua luta, fatigante. Acumula riquezas, todavia não sabe quem de fato delas usufruirá. Né? Então, meus irmãos, nós estamos em tempo de realmente construirmos uma vida diante de Deus, confessarmos os nossos pecados, se retratarmos com Deus, entendermos, né, a obra que Deus já realizou para as nossas vidas, né, e passar a ouvir melhor a voz de Deus, ouvir melhor a voz do Espírito Santo de Deus, procurar meditar mais na palavra de Deus, resgatar a intimidade com Deus, porque lá no capítulo 3 do Gênesis diz que quando o homem caiu, ele perdeu essa intimidade com Deus, né? Quando o homem caiu, ele se afastou de Deus e ele perdeu tudo que Deus havia preparado para ele. Você vê que o homem ele tinha todo o alimento, ele não precisava fazer nenhum tipo de esforço, mas acabou tendo que lavrar a terra para poder se alimentar, né? O alimento, que é uma coisa tão básica da vida do ser humano, né? Que você vê, como diz a palavra de Deus lá em Mateus 6, né? Que nós não devemos estar ociosos com coisa alguma, com o que havemos de comer ou de vestir, né? Porque devemos olhar para os pássaros, né? Que não semeiam nem cegam, antes o vosso Pai Celestial as alimenta, né? E assim como os pássaros éramos nós lá no início. Nós tínhamos de tudo já lá no jardim, né? Através da vida de Adão e Eva. Mas, como em tudo na vida da gente, Deus ele coloca os limites, né? Que nós precisamos respeitar os limites. Você que trabalha demais para poder suprir as necessidades físicas, humanas e naturais, você está colocando em risco a tua integridade física, a tua integridade mental, a tua comunhão com Deus, né? Porque, como diz aqui nesse texto, né? Como sombra fugaz passa o ser humano, no Salmo 39, no versículo 6. Passa o ser humano pela vida, e fútil é a sua luta, fatigante, acumula riquezas, todavia não sabe quem de fato delas usufruirá, né? Então ali o salmista está dizendo que nós precisamos, irmão, claro que a gente tem que trabalhar, Deus não criou, não quer que o homem, a Bíblia diz que o homem tem que viver do suor do seu rosto, mas nós não podemos ficar loucos e frenéticos para dar boas coisas em termo humano e natural, ou conquistar coisas luxuosas na nossa vida, e perder a saúde, perder a salvação, né? Sabendo que tudo passa, menos a palavra de Deus, né? Em Jó 14, verso 2, diz assim: é como flor que se abre vigorosa, mas logo murcha, seca e vai-se como a sombra que passa. Não dura por muito tempo, né? Ele falando ali do homem, da nossa existência, né? Então, irmãos, nós precisamos aproveitar o nosso tempo de maneira sábia, de forma que nós venhamos a alcançar corações sábios diante de Deus, né?
a presença de Deus, ela é tudo na nossa vida. E Deus, ele já tem tudo preparado, como ele tinha lá no início. Deus, ele não perdeu a mão. Deus, ele não perdeu o controle de nada. Ele tem tudo preparado, né? Para nossas vidas, né? E Deus, ele sempre aposta e investe no homem. Deus, ele sempre aposta e investe na sua principal criação. Você vê que inúmeras vezes Deus, ele se irou, se revoltou contra a maldade que o homem vinha praticando e permitiu que algumas questões acontecessem. A destruição de Sodoma e Gomorra, o dilúvio, a destruição de Jerusalém, né, que teve as suas portas queimadas. Mas Deus sempre acha graça em alguém, né, como achou em Noé, como achou em Ló, em Abraão, em Moisés. E ali ele faz um recomeço. Onde eu costumo dizer que a vida do cristão, ela é feita de recomeço. Né? Então nós, irmãos, nós temos sempre esse recomeço da parte de Deus. Se você permanecer firme diante do Senhor dos Exércitos, Deus, ele tem algo novo para fazer na tua vida e através da tua vida. Nós somos a boca de Deus aqui na terra, como servos do Deus vivo, né? Mas sem esquecer isso, que a nossa vida, ela passa muito depressa, ela passa muito rápido. E nós não podemos perder as oportunidades que nós temos. Primeiramente, de viver a presença de Deus. Não existe pecado que tenha um valor alto diante da presença de Deus. A presença de Deus, ela vale mais do que tudo nessa vida nossa, na terra. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer para você isso, né? O Salmo 103, versículo 15 diz assim, ó: a existência do ser humano é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo. Amém? Isaías, capítulo 40, versículo 6, diz assim: eis outra voz que ordena, clama ao que indago. Que, pois, hei de clamar? E ouço a resposta: toda a carne é erva, e toda a sua graça como a flor do campo. Isaías 51, versículo 12. Eu mesmo sou aquele que te consola. Quem és tu para que temas seres humanos, pobres, mortais, e os filhos dos homens que não passam de relva? Mateus capítulo 6, versículo 30. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Tiago 1,10. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. Então, independente, agora nesse tempo, então, a gente tem visto que Deus, ele realmente, ele trouxe, né, essa realidade de volta para o homem. Muitos vão passar por essa situação e vão continuar não querendo entender, mas nós, como igreja do Senhor, nós precisamos entender que Deus, ele está buscando resgatar o ser humano através de todo esse acontecimento. Ele está buscando resgatar o verdadeiro sentido de família, como ele criou lá atrás, que diz a palavra, né, no Gênesis 2, lá, diz que Deus, ele viu o homem lá, e ele diz a palavra que, disse Deus, não é bom que o homem esteja só, né? Façamos uma ajudadora, uma auxiliadora. E diz a palavra que Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, né? Tem até o hino da Rose Nascimento, que diz que Deus anestesiou o homem, né? E diz a palavra que Deus ali, ele formou a mulher da costela que tirou o homem, ele formou a mulher para que está como que diante do homem. Então, ali foi a primeira formação de família, né? Porque a família é isso, é homem e mulher, né? Diz a palavra do Senhor que por isso deixará o homem
seu pai e sua mãe, iniciar sua esposa, e ambos se tornarão uma só carne, né? Então Deus, ele está nesse tempo resgatando tudo isso. E eu quero relembrar que apesar de a gente ser isso tudo para o mundo, para Satanás, na terra, a gente ser tão frágil, tão pequenino diante de tantas coisas, né? Nós somos a principal criação de Deus. O homem, ele é a principal criação de Deus. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos voltar ao início de tudo, como diz um louvor também. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Não foi Deus que se desligou do homem, mas é o homem que está constantemente se desligando de Deus. Deus jamais vai querer se desligar do homem. Deus, ele quer mais trazer o homem. Tanto que ele não, como já falei, ele não poupou esforço nenhum. Ele entregou o seu próprio filho para morrer na cruz, para nos trazer de volta para ele. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você que está firme na presença do Senhor, você que tem evitado o pecado, você que tem confessado o pecado diante de Deus, você que tem buscado se restaurar diante do Senhor, você tem o poder e a autoridade de Deus para viver uma vida de bênção, uma vida de milagre, uma vida de presença de Deus aqui nessa terra. Você foi restaurado diante de Deus, a tua imagem, a tua semelhança, porque o pecado que dominava sobre a tua vida, hoje não domina mais, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela nos diz isso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquele mal todo que estava sobre a nossa vida, que entrou por causa da queda do homem, no momento que você se rende aos pés do Senhor, que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, o poder de Deus entra em ação sobre a tua vida. O sangue de Jesus vem sobre a tua vida e te purifica de todas as manchas, as marcas, as questões que Satanás lançou sobre você, né? O inimigo, ele é furioso contra a vida do homem, porque ele sabe que o homem, ele tem alcançado coisas que ele jamais vai poder alcançar. A primeira delas, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A segunda, que o homem, ele alcança a salvação através de Cristo Jesus. Para o homem que está vivo sobre a terra, ainda existe uma solução. Né? Tem gente que costuma dizer que só não tem jeito para a morte, mas tem sim. Jesus, ele venceu a morte. Ele venceu a morte por mim e por você. E um dia nós vamos partir dessa terra? Vamos. Mas o céu já está preparado. Ele falou lá em João, no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 14, ele diz que não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, eu vou lhes preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez para vós, para que onde vós estáis, onde eu esteja, estejais vós também comigo. Tá? Então, em nome de Jesus, né? Aquela mesma intimidade que o homem tinha com Deus antes da queda, é a que Deus restaura na nossa vida depois que nós nos convertemos ao Senhor Deus dos Exércitos. Então eu quero te dizer neste momento, essa palavra, que você possa separar um tempo junto com a família para estar vendo aí essa palavra, né? É um vídeo aí de meia hora, que eu tenho certeza que você vai ser grandemente enriquecido com essas palavras, né? Também gostaria de convidar você que não se inscreveu ainda no nosso canal lá no YouTube, que você possa estar se inscrevendo, né? Para que nós possamos estar semeando com mais propriedade essa palavra maravilhosa de Deus. Ei, você é a principal criação de Deus. Não deixe que Satanás venha te enganar. Não deixe que Satanás, nesse tempo de luta e de dificuldade, venha
colocar para você que você está abandonado, que Deus não se preocupa com você. Que Deus permitiu que tudo isso acontecesse e que o que resta para você é a morte. Não, nós podemos reagir diante dessa situação toda, orando e determinando a bênção de Deus, em nome de Jesus. Repreenda da tua vida, da tua casa, da tua família, repreenda da nossa cidade, do nosso estado, repreenda do nosso país. Se levante em nome de Jesus, na autoridade de Deus, que esse medo que estava rondando a tua vida, que ele venha sair agora em nome de Jesus. Que você possa sentir a presença de Deus te envolvendo nesse dia. Que você possa viver o sobrenatural de Deus para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tá? Eu determino a bênção de Deus sobre a tua vida. Eu determino o poder de Deus em ação sobre a tua vida. Eu determino a glória de Deus resplandecendo dentro do teu lar. E a paz de Deus reinando sobre o teu coração e a tua mente. É o que eu oro e determino em nome de Jesus. Amém.